Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Introdução ao estudo da doutrina espírita. 15. A loucura e suas causas. Há ainda criaturas que veem perigo por toda parte, em tudo aquilo que não conhece, não faltando as que tiram conclusões desfavoráveis ao espiritismo do fato de terem algumas pessoas que se entregaram a estes estudos perdido a razão. Como podem os homens sensatos aceitar essa objeção? Não acontece o mesmo com todas as preocupações intelectuais quando o cérebro é fraco? Conhece-se o número de loucos e maníacos produzidos pelos estudos matemáticos, médicos, musicais, filósofos e outros? E devemos, por isso, banir tais estudos? O que provam esses fatos? Nos trabalhos físicos, estropiam-se os braços e as pernas, que são os instrumentos da ação material. Nos trabalhos intelectuais, estropia-se o cérebro, que é o instrumento do pensamento. Mas, se o instrumento se quebrou, o mesmo não acontece com o espírito. Ele continua intacto e, quando se libertar da matéria, não desfrutará menos da plenitude de suas faculdades. Foi no seu setor, como homem, um mártir do trabalho. Todas as grandes preocupações intelectuais podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes e a religião fornecem os seus contingentes. A loucura tem por causa primária uma predisposição orgânica do cérebro, que o torna mais ou menos acessível a determinadas impressões. Havendo essa predisposição à loucura, ela se manifestará com o caráter da preocupação principal do indivíduo, que se tornará uma ideia fixa. Essa ideia poderá ser a dos espíritos, naquele que se ocupa do assunto, ou a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade ou de um sistema político ou social. É provável que o louco religioso se apresente como louco espírita. Seu espiritismo foi a sua preocupação dominante, como o louco espírita se apresentaria de outra forma, segundo a circunstância. Digo, portanto, que o espiritismo não tem nenhum privilégio neste assunto. E vou mais longe. Digo que o espiritismo, bem compreendido, é um preservativo da loucura. Entre as causas mais frequentes da superexcitação cerebral, devemos contar as decepções, as desgraças, as afeições contrariadas, que são também as causas mais frequentes do suicídio. Ora, o verdadeiro espírita olha as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado. Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, em face do futuro que o aguarda. A vida é para ele tão curta, tão fugitiva, que as tribulações não lhe parecem mais do que incidentes desagradáveis de uma viagem. Aquilo que para qualquer outro produziria violenta emoção, pouco o afeta, pois sabe que as amarguras da vida são provas para o seu adiantamento, desde que as sofra sem murmurar, porque será recompensado de acordo com a coragem demonstrada ao suportá-las. Suas convicções lhe dão uma resignação que o preserva do desespero e, consequentemente, de uma causa constante de loucura e suicídio. Além disso, conhece, pelo exemplo das comunicações dos espíritos, a sorte daqueles que abreviam voluntariamente os seus dias
e esse quadro é suficiente para o fazer meditar. Assim, o número dos que têm sido detidos à beira desse funesto despenhadeiro é considerável. Este é um dos resultados do Espiritismo, que os incrédulos se riam quanto quiserem. Eu lhe desejo as consolações que ele proporciona a todos os que se dão ao trabalho de lhe sondar os mistérios, profundidades, a sondar as misteriosas profundidades. Entre as causas de loucura, devemos ainda incluir o pavor, sendo que o medo do diabo já desequilibrou alguns cérebros. Sabe-se o número de vítimas que ele tem feito ao abalar imaginações fracas com essa ameaça, que cada vez se procura tornar mais terrível através de hediondos pormenores? O diabo, dizem, só assusta as crianças, é um meio de torná-las mais ajuizadas. Sim, como o bicho-papão e o lobisomem. Mas quando elas deixam de temê-lo, ficam piores do que antes. E para conseguir tão belo resultado, não se levam em conta as epilepsias causadas pelo abalo de cérebros delicados. A religião seria bem fraca se, por não usar o medo, seu poder ficasse comprometido. Felizmente, assim não acontece. Ela dispõe de outros meios para agir sobre as almas, e o Espiritismo lhe fornece os meios eficazes e mais sérios, desde que os saiba aproveitar. Mostra as coisas na sua realidade e, com isso, neutraliza os efeitos funestos de um temor exagerado.